Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, principalmente para quem mora aqui nessa região de Maceió, Alagoas. Aluguel por temporada, né? Muitas pessoas têm os seus imóveis e acabam durante essa temporada de férias, né, verão, alugando esses imóveis por temporada. E é importante que você fique atento aos seus direitos enquanto locatário ou enquanto locador, tá? Também ainda hoje nós vamos trazer aqui muitas dicas para vocês sobre cortes de cabelo para o verão. Olha só que legal. Vamos inclusive fazer um corte aqui ao vivo já. Vai ser muita coisa boa. E é claro, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, você que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, pessoal do interior principalmente. Grande beijo para cada um de vocês, obrigada, tá, pela companhia. Sempre lembrando que vocês também podem nos acompanhar lá pelo YouTube, rever quantas vezes você quiser, tá, os nossos conteúdos e acompanhar um pouquinho dos bastidores lá pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter. Tá tudo aqui passando na sua tela, você pode correr nessas plataformas digitais e acompanhar os nossos perfis, ok? Estamos lá te esperando. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, viu, gente? Olha, o aluguel por temporada, né, é uma forma de renda muito comum em cidades turísticas e utilizada inclusive por seus moradores e também, é claro, por investidores. Contudo, por se tratar de um modelo diferente de contrato, né, já que não se estabelece uma relação de longa data, como alguns tipos de contrato, alguns pormenores devem ser observados por ambas as partes. E quem vai explicar muito mais para a gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é o advogado que é especialista nesse tema, Walter Figueiredo. Muito bom dia, Walter. Seja bem-vindo ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Agradeço o convite, o privilégio de poder estar aqui e falar um pouco sobre esse tema tão usual e tão corriqueiro, principalmente nessa época. É verdade. Vamos lá, então, começando. O que vai configurar um aluguel por temporada? Temos que entender que o aluguel por temporada considera como uma locação temporária do locatário. Sim. Em um determinado tempo e sendo contratado por um prazo não superior a 90 dias. Mas precisamos entender a diferença entre o contrato de locação e a hospedagem. A hospedagem ela funciona em uma empresa qualificada dentro do ramo hoteleiro que possui um alvará de funcionamento e ela está cadastrada nos órgãos reguladores, como o Embratur e Ministério do Turismo. É importante destacar essa diferença entre contrato de locação e hospedagem, porque muitos se confundem pela diversidade hoje de opções em locação por temporada. Eu tenho a minha casa e eu quero alugar essa casa. Esse tipo de contrato de locação já fica uma locação por temporada e não por hospedagem? Seria mais ou menos assim? Sim, mais ou menos assim. Seria locação por temporada. Muitos, inclusive, podem contactar diretamente o proprietário ou até mesmo fazer aquela reserva pelo aplicativo, como é muito utilizado hoje em dia. Ótimo. Foi bom só para a gente esclarecer mais para quem está nos assistindo. Para a gente começar, vamos falar sobre um locador. Tá, quais que são os principais, né? A gente sabe que são muitos direitos e deveres do locador. Boa pergunta, Mara. É importante frisar que tanto o locador quanto o locatário têm direitos e deveres. Eles devem cumprir normas principais, essenciais, que regulam essa relação entre ambas as partes. O locador tem como direito entregar o imóvel em boas condições, o direito de não reaver o imóvel no prazo da locação, ou seja, tem que esperar até o final e impor limites de acomodação. O que seria limites de acomodação? Na reserva, quando vai colocar o seu imóvel à disposição, informar que
O mínimo são 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, a depender do imóvel, para que não fique algo fora do comum e cause problemas para ele, para o proprietário, dentro do condomínio. E os direitos e deveres do locatário, aqui seria o inquilino. É o direito de receber o imóvel em boas condições, o direito de permanecer o imóvel até o fim da locação, tem o dever de pagar o aluguel, dever de cuidar bem do imóvel, de reparar os danos causados e obedecer às regras do condomínio para que não venha cometer nenhuma infração que prejudique o proprietário. Certo. Como locador, né? Tudo que eu quiser que seja estabelecido ali, que tenha regra, eu devo colocar no contrato? Esse contrato ele precisa dispor de todos esses detalhes? Sim, principalmente tem que fazer um contrato, independente de qualquer relação que seja parentesco ou amizade, é importante fazer um contrato. Ótimo. O contrato ele deve ser formal, ele deve ser por escrito e no contrato deve constar informações importantes, como os dados do proprietário, os dados do inquilino, o prazo da locação, qual vai ser a forma de pagamento, o valor do aluguel e outras também cláusulas contratuais que vão definir se há uma previsão de multa em caso de destruição do imóvel, em caso de rescisão do contrato e também constar no próprio contrato quais são os móveis que possuem no imóvel e os equipamentos, porque se algum vier a faltar ou acontecer alguma destruição daquele bem, o proprietário tem como cobrar do inquilino e do locatário o que aconteceu naquele momento do prazo da locação. É interessante você falar isso porque muitas vezes, porque é um amigo, né? Porque é alguém da família, acaba fazendo aquele contrato que a gente conhece como contrato de boca, né? Isso, o contrato verbal. Aquele acordo, né, ali, vamos lá, o acordo de cavalheiros, como se muito fala no popular. Então foi ótimo você trazer isso porque já fica esclarecido que isso não é o ideal, né? Que o ideal realmente é colocar ali no papel. Isso. Porque depois, se vier acontecer qualquer problema, como as duas partes vão poder questionar, vão poder reclamar de algum problema que aconteceu naquele prazo de locação. Acontece às vezes de um imóvel estar com algum dano que não foi culpa do inquilino que alugou o imóvel e depois o proprietário alega que foi culpa do inquilino. O inquilino diz que não foi culpa dele, que o proprietário não viu. E aí, como a gente pode resolver? Então, o contrato ele serve para garantir essa segurança jurídica para ambas as partes. Ótimo. Você falou sobre a questão das, vamos falar assim, avarias, né? Acho que pode ser utilizada essa palavra, né? O que seria legal, Walter, fotografar o ambiente ou filmar antes de entregar ele para o locatário e depois também fazer, né, ter esse mesmo costume, esse mesmo hábito? É importante que no momento que o inquilino busque alugar um imóvel, pergunte sempre pelas fotos. Pergunte se tem alguma imagem da propriedade, do imóvel, se tem algum vídeo, para que ele possa ver e ter ciência do que está alugando. Muitas vezes acontece de o inquilino alugar um imóvel e não ser aquilo que ele espera e acontecer aquela frustração. Então, para evitar essa frustração, para que não exista uma fraude, a gente sabe que existe muito hoje em dia nos aplicativos, o pessoal aluga, às vezes não é aquilo que espera, às vezes nem existe a propriedade. E o inquilino que vem alugar o imóvel para passar férias, para descansar, acaba tendo as suas férias todas prejudicadas por conta de uma situação que ele poderia ter observado antes. Então, caso aconteça isso, o inquilino ele tem o direito de rescindir o contrato de locação. E é importante que, no momento da assinatura do contrato, existindo um contrato, tenha uma previsão nas cláusulas contratuais de multa em caso de rescisão, podendo ele ter direito ao reembolso do valor de forma integral ou de forma parcial. Tá. Falando agora um pouquinho sobre o contrato, né? Como é que esse contrato ele deve ser? A assinatura, assim, é só pegar, sei lá, um contrato que tem ali na internet, assina aqui, por favor, eu também vou assinar, e esse contrato já está valendo ou não? Ele precisa, por exemplo, passar pelo cartório para ser registrado, não sei. É ideal que não se pegue modelo de internet, porque muitas vezes o modelo de internet ele não é preparado para aquela situação e precisa realmente adequar o contrato à situação, fazer um contrato bem feito que conste todas as informações em relação àquela situação.
não necessariamente precisa registrar em cartório. Pode ser que seja uma escolha do proprietário e registrar em cartório, mas o contrato, ele se faz leis entre as partes. No momento que existir qualquer problema no futuro que algum das duas partes queira questionar, o contrato ele serve como prova para qualquer ação judicial. Ótimo. Você falou sobre o imóvel não ser, né, aquilo que eu vi nas fotos, nos vídeos. Quando eu cheguei, eu encontrei um imóvel totalmente diferente do que eu tinha contratado. E muitas vezes a contratação até acontece por meio de algumas plataformas, né, de alguns sites. O que é que eu tenho que fazer? Não assinei nenhum contrato, sei lá, contratei pelo site e tal. Quando cheguei lá, não era como eu esperava, até mesmo nem tinha imóvel. Acabei realmente levando um golpe. E aí, o que é que eu faço? O que pode ser feito, Mara, nesse sentido, é tentar um acordo com o proprietário. É alegar que não foi aquilo que esperava, que contratou algo diferente do que ele viu, tentar pedir o reembolso do valor. Caso não seja um acordo, é importante que o inquilino, a pessoa que se sentiu lesada por aquela situação, procurar a justiça para tentar resolver o problema na justiça. Por isso que existe o contrato, deve ser feito o contrato para evitar que no momento que venha a querer entrar com alguma ação judicial, ele não fique sem provas para poder questionar qualquer direito que ele tenha. Certo. Tá, o inquilino, né, ali o locatário, ele acabou me entregando o imóvel com alguns danos ou com algum item quebrado, algum item faltando diante da lista que eu apresentei. E aí, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, é importante que o inquilino entre em contato com o proprietário, informe que existe aquele dano ali existente e ofereça um acordo. Geralmente, esse acordo é feito da seguinte maneira: o inquilino, ele avisa que existe aquele dano e pergunta, solicita e vê se pode ajeitar aquele dano. Às vezes é um dano muito pequeno, de fácil reparação, como um problema numa TV, um problema no chuveiro, problema na internet, é fácil reparação, que não precisa maiores formas de resolver. Ou o proprietário pode simplesmente resolver o problema. Mas, caso não exista acordo entre ambas as partes, o ideal é pedir a rescisão do contrato e receber o valor por aquela rescisão, pela multa que consta justamente no contrato de locação. Ok. O imóvel fica localizado em um condomínio. Eu devo seguir as regras do condomínio? Se, por exemplo, nesse período do imóvel alugado aconteceu alguma multa, né? Porque não seguiu ali as regras. E aí, eu realmente tenho que cobrar do meu inquilino, do locatário? Então, todo condomínio existe normas. Essas normas estão presentes no regimento interno. Elas vão reger toda a convivência entre os condôminos. Tudo o que ali pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, no momento da assinatura do contrato, no momento que o inquilino adentrar ao imóvel, na assinatura do contrato, é importante que tenha um regimento interno. Eu sempre oriento os meus clientes a fazer o contrato e entregar o regimento interno para que todos tenham ciência das normas, para que não venha a ocorrer em cometer alguma infração, alguma multa. Caso exista alguma multa, a responsabilidade será diretamente do proprietário. Quais que são as principais dicas, Walter, que ficam então sobre esse tema, sobre esse assunto para quem está nos assistindo? Talvez você tenha algum imóvel, né, e você, vou alugar por temporada. Vamos lá. Primeiramente, como dito antes, é fazer um contrato. Fazer um contrato bem redigido, que possa constar todas as informações, constar previsões de multa em caso de rescisão do contrato, analisar toda a documentação do proprietário, ver documento pessoal, certidão de ônus do imóvel, se o imóvel realmente existe, se não existe, e fazer uma vistoria. Antes de entrar no imóvel, verificar se o imóvel não consta nenhum defeito, se não apresenta nenhum vício, se está tudo ok para que ele possa utilizar o imóvel naquele prazo, durante aquela locação, e não tenha nenhum problema que ele venha a perceber depois. Contar com a assessoria jurídica faz a diferença? Sim, a assessoria jurídica nesse caso é importante para orientar o cliente, orientar a empresa a
não ser, no momento posterior, uma situação que não estava prevendo. Então, a assessoria jurídica serve, nesse caso, para orientar, para prevenir algum conflito que venha existir depois, orientando a fazer um contrato, a entender como funciona um contrato, que ambas as partes tenham ciência do que está dito no contrato de forma clara, para não prejudicar nenhum dos dois lados. Muito bem. Quem tiver alguma dúvida, como é que pode fazer? Pode entrar em contato com você? Sim, pode entrar em contato pelo meu telefone, é o 99999-6644, ou pelo Instagram, meu Instagram pessoal, @ValtaFigueiredo, ou meu Instagram profissional, @ValtaFigueiredoADV. Muito bem, então obrigada, Walter, pela sua participação aqui, por esclarecer essas dúvidas tão pertinentes, né? Ainda mais agora nessa época e aqui na nossa cidade mesmo, no nosso estado, que a gente sabe que é um estado turístico, que recebe muitas pessoas durante essa época do ano. Então vale a pena, viu? A gente ficar aí bastante atento e não esquece, procura uma assessoria jurídica, a gente faz o teu contrato para tu evitar aí dores de cabeças futuras, que isso aí a gente sabe que é muito chato. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Mara. Estou à disposição para o que precisar. Obrigada, sempre. Obrigada mesmo. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí não, tá? Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu estou de volta.